Olá, seja bem-vindo neste vídeo. Eu vou compartilhar com você um tema que vai ajudar a nossa percepção, vai ajudar a nós entendermos a natureza daquilo que a gente é a um nível profundo. E isso vai mudar a nossa visão de como é que certas coisas acontecem na nossa vida. E é isso que vai despertar o nosso Deus interior quando a gente entende sobre a nossa natureza. Essa natureza é como se fosse que religiosamente muitos chamam de Deus. E em outras versões a gente pode chamar de energia. Como se fosse um religioso chama de Deus e um cientista chama de energia. E qualquer outro tipo de linguagem que possa ser usado. No fim, a gente simplesmente encontra a essência daquilo que se quer transmitir, sobre o que nós temos de percepção daquilo que é uma noção de um ser supremo. Se você não sabe, este é a segunda parte do vídeo sobre o segredo que Jesus usava para realizar milagres. Mas eu não quero dizer isso de uma forma literal. Eu quero dizer isso em uma forma de linguagem, de símbolo, da consciência. Tudo aquilo que a gente vive está dentro de um campo. Tudo aquilo que a gente pode viver, eles estão dependendo de alguma coisa. E esta dependência ela está ligada ao nosso lado que determina tudo, que pode determinar o que a gente pode viver. E a gente neste vídeo vai tratar isto como o campo de possibilidade. Eu fiz aqui algumas anotações para que eu não pudesse me perder naquilo que eu deva falar e realmente manter o conteúdo ou o tema do vídeo com as coisas que eu deva falar, as coisas que eu deva transmitir para que você venha entender, para que você venha perceber a realidade daquilo que a gente é e como é que a gente pode entender a realidade, como é que a gente pode entender a natureza ou o caminho da manifestação. Tudo aquilo que a gente pode manifestar, eles estão dependendo de alguma coisa para que aquilo venha acontecer. E isto quer dizer que você pode determinar certas coisas em sua vida, mas as coisas simplesmente vão acontecer dependendo de um campo. Como se fosse que existe um limite em que você vai poder manifestar certas coisas. Então, o que está determinando isto é o nosso campo de possibilidade. Então, vamos escrever aqui o campo de possibilidade. Dentro de você existe um campo. Este campo é o campo de possibilidade. Este faz parte da sua consciência, mas não consciência superficial, eu quero dizer a consciência do subconsciente, a consciência da subconsciência. E esta subconsciência é um campo. E este campo a gente está tratando aqui como o campo de possibilidade. Tudo aquilo que você vai viver, tudo aquilo que você quer viver, você pode dizer certas coisas como se fosse, muitos já chamam, que para que você venha manifestar, você precisa afirmar certas coisas, você precisa acreditar. Este acreditar é que vai fazer com que você venha manifestar. Mas há certas coisas que você acredita, você acha que você acredita, mas na verdade é como se fosse um fingimento que você está dando para que você venha achar que você está acreditando em alguma coisa. É como se fosse que você determina certas coisas para acontecer, mas as coisas só vão acontecer, ou seja, no fundo você não acredita que aquilo vai acontecer. Então isto fica na pendência, as coisas não vão fluir, as coisas não vão acontecer porque existe uma limitação. O seu campo de possibilidade está muito limitado e você pode não perceber disso daí, porque nós simplesmente temos aquela noção de que quando a gente acreditar as coisas vão acontecer. Mas este acreditar não pode estar em um nível da consciência, ele deve estar a um nível da inconsciência, a um nível do subconsciente, porque a consciência é muito mais limitada e a subconsciência ou a inconsciência é o lado mais amplo, é o lado mais verdadeiro daquilo que a gente é. Existem certos elementos que nos dão a noção da natureza do nosso campo de identidade, ou seja, do nosso campo de possibilidade. É como se fosse que você precisa acreditar em alguma coisa superior a você para que você venha acreditar em algo maior que você possa alcançar. E muitos de nós acessam, ou seja, relaciona isso com o conhecimento de Deus. De uma forma religiosa, as pessoas buscam a Deus, porque eles acreditam em alguma coisa superior, algo que está por detrás de todas as coisas. Então, de uma forma inconsciente, as pessoas
buscam a Deus. As pessoas buscam em acreditar em algo superior a eles, para que este acreditar, como se fosse uma personificação de algo maior, venha abrir o nosso campo de possibilidade, para que você venha manifestar as coisas que parecem impossíveis. Então a gente entra no campo do sobrenatural. Tudo aquilo que a gente vai viver, as coisas que a gente quer manifestar, há certas coisas que a gente acha impossível. A gente acha que para que a gente venha resolver certas coisas é necessário que haja uma interferência. Esta interferência é uma interferência sobrenatural, que não está nesse nível limitado, que não está em uma inteligência lógica, mas sim como se fosse uma operação de Deus. Mas na verdade Deus é simplesmente uma simbologia do nosso estado interior, do nosso lado verdadeiro, do nosso lado supremo, que está conectado com todas as coisas. E este campo é o campo que determina tudo aquilo que a gente vai viver. Então, se você busca, às vezes, manifestar certas coisas na sua vida, você vê que certas coisas não acontecem. E é porque o campo de possibilidade em que você está, ou seja, o seu interior, ele está muito limitado. Ele não está naquele conhecimento que possa dar aquela convicção de que as coisas estão acontecendo. Esta é a noção de que é a partir de isto que foi dado uma noção, ou seja, é como se fosse que foi a partir disso que as pessoas buscaram a existência de Deus. Porque as pessoas buscaram a Deus como se fosse uma personificação de algo superior. Mas aquilo na verdade é uma simbologia de você buscar algo amplo, algo que vai além desta realidade, desta inteligência racional, lógica, para que se venha a acessar aquele lado do nosso inconsciente, onde não existe limitação, onde as coisas são possíveis de acontecer. Então isso a gente pode levar como uma forma de expansão. Essa expansão é a expansão da possibilidade, alcançar o impossível. As coisas que vão acontecer na sua vida, existe um caminho que ele percorre. Então, ele começa a partir do seu campo interior, do seu campo de possibilidade. É como se fosse o conhecimento que você tem sobre Deus, o conhecimento que você tem sobre a vida. E este conhecimento é que vai abrir, que vai ampliar as coisas que podem acontecer na sua vida. E eu não quero que você leve isso de uma forma religiosa. Eu simplesmente estou a compartilhar de uma forma que há certas pessoas que ainda levam as coisas de uma forma religiosa, para que essas pessoas venham entender. E essas pessoas vão entender através de tudo que eles fazem. Se você acredita em Deus ou não, isso depende de você. Isso, na verdade, é simplesmente o seu estado interior. Isso que vai determinar tudo aquilo que você vai viver. Porque é como se fosse... Isso não depende de você acreditar ou não. Porque isso está em um nível além do tempo. Quando isso está além do tempo, isso está em um estado incondicional, é um estado independente, quer você acredite ou não. Tudo aquilo que você dá a sua atenção, aquilo vai manifestar. Na verdade, este é o verdadeiro Deus, que é o seu Deus interior, mas a gente nem sempre percebe sobre isso, porque são coisas que estão muito além de nossa percepção lógica, de nossa percepção, que muitos de nós se prendem simplesmente em tudo isso que a gente tem. Então, a gente vai levar isso no contexto de Jesus. Como que ele realizava os milagres nas pessoas? Ele sempre falava que, na verdade, a fé das pessoas é que salvavam estas pessoas. E esta fé que as pessoas têm é porque o campo deles de possibilidade estava se abrindo. É como se fosse que essas pessoas, eles viam e ouviam sobre Jesus. As coisas que ele fazia, as pessoas ouviam. Quando as pessoas ouviam, logo, isso afetava o seu interior. É como se fosse que, se essas pessoas como viam, isso dava um crédito, isso dava uma convicção nessas pessoas. E essa convicção é que abria um campo de possibilidade. É como se fosse que o campo dessas pessoas, se era deste tamanho, quando eles ouviam falar de Jesus, as coisas que ele fazia, as operações que ele fazia, então essas pessoas, eles viam as manifestações e também ouviam falar sobre isso. Eles ouviam e viam, então isto abria o seu campo, aumentava e aumentava. E este campo é o campo de possibilidade, as coisas vão acontecer, aquilo que muitos chamam de milagres. As coisas que o homem, ele chama de milagre, na verdade é um campo que não está dentro de sua inteligência lógica, simplesmente daquilo que ele conhece sobre a vida. Tudo aquilo que você admira é porque aquilo não está dentro de sua natureza, é porque aquilo não está dentro de sua vida. Então você admira alguma coisa.
E em outro campo religioso, muitos chamam isso de milagres, porque o homem ele está preso em coisas simplesmente dessa realidade, simplesmente dessa lógica, desta inteligência limitada. Por isso que tudo aquilo que vai acontecer fora desta inteligência, como não está fazendo parte de sua natureza consciente, então eles chamam isso de milagres, as coisas do impossível. E na verdade, o nosso estado natural, normal e verdadeiro é o estado crístico, é onde nós estamos conectados com a verdade. E então a gente pode manifestar a nossa vida quando a gente já acessou a nossa verdade interior, que na verdade é a verdade cósmica da vida e que conecta todas as coisas. Então a gente pode manifestar. Às vezes isso é que nós chamamos de expansão, porque a gente está ampliando o nosso campo de natureza. Este campo de natureza que está aqui, a natureza é o ser. A nossa natureza, faz de conta, é tudo aquilo que você vive. A sua natureza individual, as coisas que você vive constantemente, os seus hábitos e os seus vícios, isso está dentro de sua natureza, aquilo que você chama de normal. Tudo aquilo que é normal para você, é porque é normal. São as coisas que já acontecem, você já está acostumado a ver. E isso para você é algo normal, é a sua vida, é o seu padrão, é tudo aquilo que você já vive. Mas na verdade existe algo mais amplo. É como se fosse, isso a gente pode chamar de alienação. A sua vida, o seu normal, é uma alienação, é um padrão que você já criou para você entender a vida do jeito que você entende. Então quando a gente se depara com alguma coisa que está fora do nosso normal, a gente vai dar um salto em nós. É como se fosse que a gente vai admirar, porque aquilo não faz parte de nossa natureza. Quando a gente se familiarizar com aquilo, aquilo vai passar a ser como o nosso novo normal. E aquilo que é chamado de transformação, a gente vai ampliar a nossa percepção, a nossa consciência, e a gente vai estar ampliando a nossa natureza. Ampliando a nossa natureza. Quando a gente amplia, certas coisas em nossa vida se tornam mais fáceis, porque a gente está abrindo o nosso campo de possibilidade. Quanto mais você amplia a sua natureza, mais o seu campo de possibilidade também aumenta. Então, certas coisas que vão acontecer em sua vida, eles estão dependendo de um campo primordial. É como se fosse que as coisas não podem acontecer sem que, primeiramente, ele passe no ponto inicial. Vamos fazer de conta que existe isso daqui. Este é o nosso campo de possibilidade. O campo de possibilidade quer dizer o seu inconsciente, quer dizer tudo aquilo que, em outra versão, o campo de possibilidade ele quer dizer Deus. Mas este Deus é o seu Deus interior. É aquele que governa a sua vida, é aquele que governa o que você pode viver. Você pode determinar certas coisas para acontecerem na sua vida, mas eles estarão dependendo do seu campo de possibilidade. Eles vão depender de Deus em você. E muitos chamam de consultar a Deus. Quando as pessoas às vezes não estão vendo respostas em sua vida, eles oram, eles fazem certas coisas e eles acham que estão orando a alguém que está sentado em torno, ou como se fosse aquela noção que nós temos sobre Deus, de uma forma religiosa, ou dependendo de como que cada pessoa leva isso, dependendo de como que cada pessoa leva este conhecimento, esta noção, esta conexão, este relacionamento. Na verdade, tudo aquilo é simplesmente para afetar o nosso campo de possibilidade que a gente já é e poder afetar a realidade, porque a tua fé é que te salva. A fé, ele está relacionado com a crença, e a crença é o conhecimento. O conhecimento, a gente simplesmente pode conhecer a verdade, e esta verdade que vai afetar o nosso campo de possibilidade, é aquela ampliação. Então, a sua natureza, se a sua natureza for limitada, aquilo que você acredita for limitado, então, tudo que você quiser manifestar, ele vai depender desta limitação. Você não pode manifestar algo que for maior do que este campo, a não ser que isso seja uma parte de onde você está evoluindo através da dor. Mas acho que ainda não vou mencionar sobre este termo. Então, este campo de possibilidade, ele determina tudo que a gente vai viver. É como se fosse um processo de manifestação. Tudo aquilo que a gente vai querer manifestar, primeiramente eles passam em fases. E essas fases, eles dependem de cada fase interior. Então a fase interior ele vai
determinar a fase posterior. É como se fosse que quando você quer manifestar, você não pode manifestar algo que for maior do que este campo. Você só pode manifestar as coisas que estiverem dentro deste campo. Percebe? Está dentro deste campo, porque o seu campo de possibilidade, ele tem barreiras, tem limite. Então, você só vai manifestar dentro desta zona, e não algo que vai além dele. Para que você venha manifestar algo maior, você precisa reajustar o seu campo de possibilidade, tudo aquilo que você acredita, a forma como você acredita, o seu relacionamento com a vida. Então, como é que acontecia quando Jesus ele falava que a fé das pessoas é que salvava essas pessoas? É porque eles já tinham uma crença, eles ouviam falar sobre ele e eles viam acontecendo. Este ouvir e ver é uma forma de influenciar o campo de possibilidade. É como se fosse que aquilo dá uma convicção em você que você já não vai ter dúvida naquilo que pode acontecer. É por isso que as pessoas iam e tinham resultados. Mas é por isso também que em certos lugares eles não faziam operação. Porque as pessoas não acreditavam. Quando essas pessoas não acreditavam, porque eles não abriam-se, eles não abriam o campo de possibilidade para afetar suas vidas. Então, Jesus ele deixava de realizar certas operações que as pessoas simplesmente não se abriam, porque as pessoas não acreditavam. Porque isso não tem a ver com Jesus, tem a ver com a pessoa, tem a ver com o homem em seu relacionamento com a vida, qual que é o conhecimento que eles têm sobre a vida. Mas você, neste momento, você não deve levar Jesus como uma pessoa. Você leva isso como uma simbologia da vida. E esta simbologia da vida faz de conta que todas as coisas, o conhecimento que você tem sobre a vida, o conhecimento que você tem sobre Deus, você deve levar Deus como uma expressão de vida, como se fosse aquilo que governa todas as coisas. Mas aquilo que governa todas as coisas é a essência, é o nada. O nada, ele afeta todas as coisas. É isso que a gente é, nós somos nada, é nossa essência. Este nada, ele é infinitamente expansivo, que ele afeta todas as coisas. E é por isso que ele carrega o poder sobrenatural. Mas muitos de nós ainda não sabem, talvez, sobre o nada. Talvez em próximos vídeos eu vou poder compartilhar sobre este tema específico para que você venha entender o impacto que o nada tem. O que é o nada? O que é isso? Qual é o significado real? Isso é aquilo que a gente é. Então, continuando aqui, é como se fosse que quando as pessoas ouviam falar dele, as pessoas ouviam e as pessoas ouviam, ouvir e viam. Ver, relacionar-se com ver. Quando as pessoas viam e ouviam, isso abria o campo de possibilidade. O que é ouvir? O que é ver? O mais amplo aqui é o ouvir. O mais limitado é o ver. Porque o ver ele está relacionado com a realidade física, a lógica. É por isso que nós vemos um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé, que até ele é levado de uma referência da dúvida. Quando ele não queria acreditar, a não ser que ele visse. Então, quando ele queria simplesmente ver para acreditar, é dali onde ele recebeu aquela revelação de que bem-aventurados aqueles que acreditam, porque eles verão as coisas. Ao invés de você querer ver para acreditar, você deve acreditar para ver, porque o ver ele é mais amplo, ou seja, o ouvir é o mais amplo. O crer ele é mais amplo, ele afeta o nosso estado do inconsciente, porque a gente não está vendo, a gente está sentindo uma verdade, a gente está sentindo algo que está acontecendo, mas de uma forma sutil. E essa é a energia do ouvir. O ouvir ele afeta aquele lado sutil. É dali onde se entra aquela questão de nós ouvirmos as músicas. As músicas, eles são vibrações, são frequências específicas que ativam certas coisas em nós. Por isso que quando a gente ouve certas músicas que parecem tristes, eles afetam o nosso estado. De repente a gente se sente triste, a gente começa a pensar em certas coisas tristes que talvez aconteceram na nossa vida, as coisas não iam tão bem, porque isso está afetando o nosso estado. Isso está na parte do ouvir. Então o ouvir ele afeta
A nossa consciência, a nossa subconsciência. A gente sabe que quando um bebê é formado, naquele processo de uma mulher grávida, o processo que ele passa, na verdade, é formado a sua inconsciência. A primeira coisa que pode ser, ou seja, que está formando a realidade daquele bebê, é a sua inconsciência. Tudo aquilo que estará à sua volta, o seu ambiente, onde a mãe estiver, tudo isso vai afetar a sua inconsciência, porque um bebê ele está em um estado do nada, é um estado da inocência, onde a folha está em branco. Então, o que estiver lá vai ser aquilo que vai determinar a sua vida, que vai determinar a realidade posterior. Então, isso já tem a ver com o ouvir. O ouvir é como se fosse as influências que nós temos sobre as coisas, aquilo que as pessoas nos ensinam, aquilo que nós ouvimos das pessoas, tudo isso afeta o nosso estado, isso vem como se fosse um conhecimento. Mas a nossa inconsciência, ele não distingue o que está entrando. Você que vai determinar o que você pode ouvir, que vai afetar o seu inconsciente e que posteriormente vai determinar tudo aquilo que a gente vai viver. Tá? Isso é uma das partes que nós podemos ter a noção sobre o conhecimento. O conhecimento que você tem sobre a vida, o relacionamento que você mantém com a vida. Isso é algo que vem afetando o nosso estado interior. Como é que você tem se relacionado com a vida? Qual que é o seu nível de perceber a realidade? Como é que você se relaciona com as pessoas? Tudo isso está afetando a sua realidade. Então, existe uma referência na língua inglesa onde se inclui o Tomé, aquele discípulo de Jesus que duvidava. Ele é levado como em referência de dúvida. E nós temos em dúvida, nós queremos ver para acreditar, em vez de acreditar para ver. Então, isso é aquilo que cria uma divisão entre esta realidade de baixo e a realidade de cima. O ver é uma forma que nós queremos tocar em alguma coisa como se fosse a matéria. É algo mais limitado, enquanto que o ouvir ele está em um nível sutil. Logo a gente pode perceber isso em campos espirituais da nossa consciência, de tudo aquilo que a gente se relaciona, mas em nível que não está na matéria, mas é aquilo que afeta a realidade, é aquilo que afeta a matéria, tudo aquilo que nós nos relacionamos em secreto. Isso vai formando ou vai demonstrando aquilo que a gente é verdadeiramente. É isso que vai determinar as coisas que a gente pode manifestar na vida, porque isso tem a ver com a sua natureza, tem a ver com o seu estado interior. Então, o que acontecia com as pessoas é que eles ouviam falar de Jesus, ouviam falar dele, e ao mesmo tempo que eles ouviam, eles viam. Isso criava a convicção. O que Jesus fazia? Ele colocava as coisas na possibilidade, ou seja, operava, colocava as coisas, ou seja, manifestava as coisas que não estão em nível da lógica. Então, este conhecimento, quando as pessoas têm conhecimento de que é possível nós tirarmos algo que está além desta lógica para colocar nesta realidade, então isso abre o nosso campo de possibilidades, isso abre o nosso campo de nós podermos afetar a realidade. Por isso que isso já abre aquela convicção, aquela fé. E as pessoas iam simplesmente a ele e buscavam a manifestação, buscavam a cura, buscavam alguma realização, porque aquilo já abriu a percepção dentro deles e consequentemente simplesmente afetava a sua realidade, afetava aquilo que eles viviam, aquilo que eles queriam manifestar, porque isso tem a ver com você. Então, isso simboliza o conhecimento da verdade. Eles ouviam e viam. Então, isso já é o que formava como se fosse uma verdade dentro deles. Conhecimento da verdade. Qual é o conhecimento da verdade que você tem em você? Como é que você entende a vida? Qual é o seu relacionamento? Qual é o conhecimento de Deus que você tem? Você acredita em algo supremo que está governando todas as coisas? Qual é o nível de você acreditar nisso? Que isso pode afetar a sua vida, que isso pode afetar a sua realidade. Então, tudo isso são conhecimentos da verdade, é como se fosse que você está ouvindo. Isso vai moldar o seu interior. Isso vai moldar aquilo que você pode viver. Então, por isso que você precisa ampliar este seu campo
de possibilidade para que você venha manifestar as coisas que você deseja. Se o seu desejo for maior do que o seu campo interior, então as coisas não vão acontecer. Aquilo estará dentro de uma limitação. Por isso que você precisa ser maior do que o desejo, como se fosse que isso já é um campo de divisão do ser e ter. Você precisa ser para ter, porque o ser é maior do que o ter. Então, quando você é como se fosse que isso já é relacionado com o campo de possibilidade. E quando você tem, é porque o seu campo de possibilidade já é original, já é mais expansivo do que o ter. Então você manifesta. Você precisa abrir aquele campo e é isso que vai determinar as coisas que você vai viver. Então nós temos as fases. A primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e a quarta fase. Vai de conta que este é o campo verdadeiro, a nossa essência, o nosso estado interior. É como se fosse que você deseja viver alguma coisa aqui. Vai de conta que isso já é a realidade física. Mas aqui nós também temos o campo mental, a matéria, e termos assim mais, podemos resumir em uma única coisa, um único termo, que a gente vai manifestar. A gente vai ter a noção. Então, tudo aquilo que a gente vai determinar viver aqui, ele vai depender deste campo. Se o seu campo aqui não estiver bom, é como se fosse que você tem a noção de que coisas boas acontecem em sua vida. Se aqui estiver bom, então a consequência de que as coisas que você vai manifestar também serão bom. Mas se aqui você acredita em coisas negativas, mal, de que as coisas não acontecem bem, você está preocupado, você está em toda aquela forma de estarmos no negativo, então tudo aquilo que a gente vai manifestar também, eles vão carregar as partículas do mal. Então certas coisas, eles acontecem de formas negativas porque nós estamos preocupados com certas coisas, porque nós estamos presos em certos conceitos. Há notícias que você ouve pela TV, você vê uma notícia e de repente alguma coisa acontece em sua vida porque você assiste muitas notícias ruins e você não sabe que as TVs simplesmente estão influenciando você a manifestar ou a viver certas coisas que não estão boas, porque você está sendo influenciado, você está ouvindo, você está vendo e aquele todo tempo de tela, aquele todo tempo em que você está se relacionando com as notícias, com as coisas que as pessoas falam, se relacionando com certas pessoas, isso está afetando a sua vida, isso está afetando a sua realidade. É por isso que dizem que com as pessoas que a gente se relaciona, eles vão determinar a nossa realidade, vão determinar o nosso futuro, porque você está se relacionando com certas pessoas, ou essas pessoas têm mente limitada, ou essas pessoas são pessoas realizadas, ou que acreditam, aqueles que pensam grande. Então, tudo isso vai determinar tudo aquilo que você vai viver. Por isso que é necessário com que a gente venha saber se relacionar, ao mesmo tempo tratar o nosso interior. Nós temos o poder de dominar o nosso interior. Nós sermos observadores. Certas vezes a gente não consegue, assim, dominar o nosso interior. Do tipo, quando a gente pensa, a gente se identifica com os pensamentos. Mas nem todo consegue simplesmente observar o pensamento. Ao invés de você observar, as pessoas se identificam com os pensamentos. E então isso vai afetar aquilo que as pessoas vão sentir e consequentemente aquilo que vamos viver. Porque a gente não tem aquela capacidade ainda de sermos livres, de dominarmos o nosso interior, percebendo que a liberdade ele não tem a ver com nós queremos fazer aquilo que a gente quer. Na verdade é sobre o poder de nós termos em dominar o nosso interior, dominarmos entre o bem e o mal, e nós temos a capacidade de aceitar certas coisas que a gente verdadeiramente quer, ao invés de a gente simplesmente se identificar com as coisas que às vezes a gente não quer. Mas tudo isso acontece em níveis de energia, porque a energia ele quer dizer a verdade. É como se fosse que você não quer certas coisas, mas isso não quer dizer que você não vai se identificar com aquilo que você não quer, porque você não tem ainda aquele domínio de poder governar ao nível da verdade. Você simplesmente está em um nível da consciência limitada, superficial, não é um nível do subconsciente, porque o subconsciente ele é mais doloroso, ele é mais verdade. E por isso que certas pessoas que para poder manifestar, dominar o seu interior, é necessário um nível de evolução, é necessário você enfrentar o seu campo de negatividade, o seu lado obscuro. Mas não vou tocar muito nesse lado. Mas eu espero que você esteja a entender o conceito que eu quero trazer aqui, que é o seu campo de possibilidade. Você só vai viver as coisas que você vai quiser manifestar somente que estão dentro do seu campo de possibilidade, aquilo que você acredita, a forma como você acredita,
e a forma como você se relaciona com a vida. Por isso que quando mais você aumenta a sua liberdade, você percebe algo maior, você percebe que certas coisas ainda vão acontecer, certas coisas ainda estarão bem, estarão de uma forma que não estarão simplesmente na limitação. Porque você abre a sua percepção de liberdade, porque a liberdade ele está em todas as coisas. Isso é uma expressão da vida, porque a vida, a maior expressão da vida é a liberdade. Quanto mais assim a gente for livre, mais a gente vai poder usufruir da vida de uma forma consciente e de uma forma verdadeira. Então, Jesus ele está relacionado com a vida. É como se fosse o relacionamento que cada um tem com a vida. O relacionamento que as pessoas têm sobre a vida é que vai determinar a própria vida das pessoas. Se essas pessoas têm um relacionamento com a vida de uma forma além desta lógica, então a sua vida vai poder ser afetada em seu nível de manifestação, será muito mais eficaz, as coisas darão mais certo, porque ele não depende simplesmente desta lógica, ele não depende simplesmente deste termo. Então, quando as pessoas acreditam em Deus, eles abrem uma percepção que eles acreditam que está além de si, mas na verdade é simplesmente uma personificação, como se fosse um arquétipo que afeta o nosso inconsciente e que consequentemente afeta a nossa vida, que afeta tudo aquilo que a gente pode manifestar, e a gente, muitas das vezes, a gente pode relacionar isso como se fosse o amor de Deus. O que os profetas fazem? Eles declaram palavras. Porque aquele declarar as palavras, ele abre a percepção das pessoas. É como se fosse que alguma coisa já está escrita, alguma coisa já está feita. Então, é como se fosse que a própria pessoa em si, o seu relacionamento com Deus, já é uma forma das pessoas terem a convicção de que as coisas vão acontecer. Então, ele declara simplesmente para abrir a percepção do que vai acontecer, do que pode acontecer. Isto é o jogo de crença, é o jogo de autovalidação. As pessoas abrem a sua percepção, abrem o seu campo de possibilidade e que consequentemente vai afetar a sua vida. Porque isso não tem a ver com as pessoas que estão conectadas com Deus. Na verdade é como se fosse, isso depende de quanto as pessoas que querem manifestar, que querem estar conectadas, que querem estar na conexão de milagres estão. É com a fé, e esta fé é como se fosse determinado por aquilo que a gente conhece, por aquilo que a gente sabe. Então, os profetas declaram, porque isso abre a possibilidade daquilo que vai acontecer. É como se fosse, isso está acontecendo em nível da pessoa que está a ouvir. Então, isso chamam de palavra. Quando as pessoas ouvem a palavra, é como se fosse ouvir a verdade, porque já abriu aquele campo de possibilidade e, consequentemente, isso vai afetar a nossa vida. E é desse jeito que a gente pode manifestar na vida, a gente pode usar isso a nosso favor. É simplesmente você abrir a sua percepção e entender a vida. E esta vida leva em forma de amor. Este amor é o amor incondicional. É como se fosse que você deve acreditar que Deus te ama. E este amar é um nível incondicional, é um nível além da lógica, além de tudo isso que a gente sabe. E é por isso que este campo, ele vai estar afetado. O nosso campo de possibilidade, eles estarão afetados com o conhecimento sobre Deus, como se fosse o amor. É como se fosse que alguém está dizendo que Deus te ama. Então, quando alguém diz que Deus te ama, isso abre o campo de possibilidade. É como se fosse que você sabe que alguém está protegendo você. Então, este é um campo. Quando você pensa em alguma coisa, as coisas estão acontecendo porque alguém está protegendo você. Alguém está ali para influenciar nas coisas que vão acontecer na sua vida. Eles estarão na base do amor. É por isso que a gente deve levar as coisas em um nível transcendental. Nós temos o conhecimento que o universo é o amor. É como se fosse que a vida, tudo é governado pelo amor. E este amor é a inteligência divina que está mantendo as coisas no lugar. E quanto mais a gente está conhecendo este amor que está conectado conosco, mais isto vem a nos dar uma segurança, uma convicção. E quando a gente coloca isso como uma realidade em nós, como se fosse a parte da nossa inconsciência, o nosso lado primordial, do nosso suporte, então toda a consequência será na base do amor. Tudo aquilo que a gente vai viver, ele estarão vindo desta fonte. É como se fosse que isso é uma fonte. E esta fonte vai determinar tudo aquilo que a gente vai viver. Porque o conhecimento que você tem, Deus te ama. Você ter a noção de que Deus te ama, isso já abre um campo de possibilidade que vai muito além, que protege, que sustenta. Então, esta é a noção de nós termos um conhecimento sobre a vida. Você pode usar isso a seu favor. Leva isso em uma forma de
você se relacionar com a vida, você se relacionar com as coisas, quanto mais você está conhecendo a verdade, esta verdade, o amor, a liberdade, você vai estar endireitando o seu dicionário interior e você vai afetar a realidade. Inclusive, eu tenho um e-book que eu chamo de Língua Essência, onde eu compartilho um conhecimento sobre a manifestação. É como se fosse um dicionário interior que dita tudo aquilo que a gente vai viver. Se você estiver interessado, outra vez eu vou deixar um link ali na descrição para que você venha acessar este e-book e você possa acessar o conhecimento que vai estar disponível neste e-book. Então, este dicionário interior, ele afeta todas as coisas. Ele está relacionado com a verdade. E esta verdade, ele afeta tudo aquilo que a gente vai viver. Então, isso é uma das formas de que existem várias etapas que o homem viveu. E posteriormente eu ainda vou poder compartilhar esses termos, porque existem vários detalhes que eu quero poder compartilhar com vocês sobre a evolução do homem, sobre a existência de Deus, sobre todo esse termo de criação de Deus, sobre a religião, sobre todo esse termo. E a gente entender cada vez mais sobre o processo da nossa consciência, sobre a existência, sobre a criação, sobre tudo isso que a gente vive. Então, eu espero ter ajudado com este vídeo. Este foi a segunda parte sobre o vídeo que eu mencionei no princípio. E se você ainda não acompanhou o primeiro vídeo, espero que você vá lá e dá uma olhada para que você venha sintonizar os dois vídeos e você venha entender mais o conteúdo em si, ou seja, o tema principal que abre a nossa percepção de manifestação, de realização. Então, esta é uma das formas de nós podermos entender a natureza da manifestação. Você precisa conferir o seu estado que determina tudo aquilo que você vai viver. O seu campo de possibilidade. Este campo de possibilidade, ele determina tudo aquilo que você vai viver. Mesmo que você venha afirmar certas coisas para você viver, às vezes você não vai viver aquilo porque o seu campo já está determinado. Eles estarão dentro de um campo que você precisa tratar. Ao invés de você estar na zona da superfície, você precisa entrar na zona da profundidade e você precisa mudar este termo, afetar, restaurar este termo primordial que vai afetar a consequência, porque o primeiro número que vem é o número 1 e a consequência ali são os outros números, né? Então eu espero que você tenha entendido sobre este vídeo e se você gostou deste conteúdo, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe com quem você acha que precisa deste vídeo e a gente vai evoluindo e eu ainda tenho muito mais para poder compartilhar outros temas que você vai estar interessado em poder conhecer. Isto vai abrir a nossa percepção e nós despertarmos a nossa verdade interior, ou seja, os detalhes sobre aquilo que a gente é e poder usar isso a nosso favor. Então, nos encontramos em próximo vídeo.